Bom, a nossa audiência está começando, o pessoal está começando a entrar, mas já vou fazer a abertura do evento. Boa tarde a todas e a todos, meu nome é Lívia, sou diretora de eventos do IA e tenho grande alegria em iniciar o nosso 5º webinar no IA. Hoje, com a ilustre presença das expositoras Carol Caputo e Joyce Honda, para debater sobre um tema que está quentíssimo, né? Medidas acautelatórias em atos de concentração, mais especificamente o caso Facebook e Cielo. Tem rendido boas discussões aí no Antitruste. O evento vai ser mediado pela nossa colaboradora Milena Matos, e antes de passar a palavra a Milena, deixo alguns recadinhos aqui para a audiência, e um agradecimento à agência Madalena, nas pessoas das sócias Regina Bernardi e Bruna Bertoni pela parceria, pelo suporte técnico para a gente colocar essa transmissão no ar. E ao público, bom, vocês já conhecem o formato dos nossos webinários, vai ser um bate-papo de cerca de 1 hora, com um espaço final para as perguntas da audiência. Então, deixem aqui do lado suas perguntas, seus comentários, que no final a nossa mediadora Milena vai endereçar as perguntas. E, para iniciar, leio o currículo das nossas convidadas. Ana Carolina Caputo Bastos. Carol, me corrija, corrijam o italiano que eu não tenho. Mestranda pela Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Olha só. LLM em Direito Empresarial pela FGV, sócia do Caputo, Bastos e Fruê Advogados, diretora jurídica da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, a BPC, e presidente do Elas Pedem Vista, que é também, assim como o IA, uma rede de mulheres, e aí depois, se você quiser dar uma palavrinha de como é a rede, Carol, enfim, como é o engajamento que vocês têm feito para a rede. Fica à vontade. A nossa segunda convidada, Joyce Honda, é sócia da área de Direito Concorrencial e Antitruste do Sescom Barrier, formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, especialista em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Direito pela London School of Economics and Political Science. É vice-presidente da Comissão de Estudos de Concorrência e Regulação do AB São Paulo, SECORE. E Milena Matos, bacharel em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, foi assistente coordenadora substituta da Superintendência Geral do CAD, tendo atuado com investigação de cartéis em licitações públicas e na negociação de acordos de leniência entre 2016 e 2018. Colaboradora do IA desde a sua fundação, participou também da comissão organizadora do livro Mulheres no Antitruste, volumes 1 e 2, atualmente advogada na área de Direito Concorrencial do Tosini Freire. Bom, meninas, então deixo a palavra aqui com vocês. Milena, conduza lindamente o evento. E muito obrigada pelo convite, pela generosidade, fico muito feliz com a oportunidade, especialmente porque eu estou com o IA, né, desde a fundação, então é uma honra estar aqui hoje junto com essas duas convidadas. Então, já para passar a palavra para as meninas, porque eu acho que elas têm muito a contribuir com o tema, é um tema que está bastante em evidência, principalmente na área de direito antitruste. Acho importante a gente fazer só algumas considerações, com uma contextualização fática realmente do caso, que alguns eventos são importantes e interessantes para as ponderações que as meninas vão trazer para a gente, de forma bem complementar, tanto do ponto de vista processual, que vai ser trazido pela Carol, quanto do caso propriamente e do direito antitruste que a Joyce vai trazer para a gente. Então, no dia 17 de junho, a Superintendência Geral determinou a abertura de denúncia para investigar a possível operação entre Facebook e a Cielo, uma abertura de denúncia ex officio. No dia subsequente, a Superintendência Geral já enviou ofícios às duas partes, perguntando informações sobre a operação, se ela teria sido consumada ou não, se seria ou não apresentada ao CAD, e aí, em caso negativo, por que não seria apresentada. E aí, um fato importante que vai repercutir na análise tanto da Carol quanto da Joyce, né, é que o prazo para a resposta desse ofício ele se encerraria no dia 3 de julho. Mas até lá muita coisa aconteceu, né? Embora ele tenha sido enviado no dia 18, no dia 23 de junho, o CAD já determinou a instauração do APAC, né, o Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de Concentração,
e 2 dias depois já foi disponibilizada a nota técnica que determinou a adoção de medida cautelar para cessar efeitos anticompetitivos da prática investigada, determinando a suspensão integral da operação no Brasil. E aí a avaliação da fundamentação para a adoção dessa medida cautelar e do caso propriamente as meninas vão trazer para a gente. No dia 29, o CAD disponibilizou a resposta, a manifestação das partes pedindo pela revogação da medida cautelar, e no dia subsequente o CAD revogou essa medida cautelar. Então, muita coisa aconteceu durante esses 15 dias e tudo aconteceu também antes do prazo de resposta a esse ofício enviado lá no dia 18, né, que se encerraria no dia 3. Então, com esse panorama geral, eu já aproveito e já passo a bola para a Carol para ela trazer para a gente as suas considerações. Carol, por favor. Menina, super obrigada, Milena, pelo carinho. Também, Joyce, é um prazer estar aqui com você. Mas eu queria fazer um agradecimento especial à Amanda, né, também, que foi por ela que eu cheguei até o IA, que eu passei a conhecer o IA, esse movimento de mulheres tão incrível. E também a Lívia, né, pela introdução, por ter também nos ajudado aí a formar esse painel tão bacana. Eu acho que o tema é super palpitante, acho que tem muita coisa para dizer. Mas eu também agradeço em nome do Elas essa oportunidade de nós mulheres tão bem preparadas aí, não estou dizendo da minha parte, mas pelo menos da parte de vocês, eu sei que são mulheres que já têm um currículo muito bacana, já têm uma estrada, né, uma experiência acadêmica, uma experiência profissional tão bacana, e eu acho que é muito importante isso. Então faz parte do que nós também, pelo Elas Fera em Vista, buscamos, que é amplificar essa voz de mulheres preparadas e que durante muito tempo não tiveram voz, não tiveram espaço. Então eu queria fazer também esse agradecimento em nome do Elas, porque é uma parceria que tem tudo a ver com o nosso objetivo, né, com o que a gente busca. Nós somos 11 mulheres advogadas de Brasília que estamos tentando, um pouco como vocês, mas não numa área temática específica, ampliar um pouco esse diálogo entre nós, mulheres, e também com os homens. Mas, como eu brinco que nós temos demanda reprimida, a gente pode fazer muita panelinha do clube só da Luluzinha para a gente poder, digamos assim, abrir esse espaço que não nos foi dado durante muito tempo. Então, é um agradecimento, é uma alegria estar aqui e espero que a gente repita essa parceria, espero que a gente repita esse formato ainda muitas vezes. Falando um pouco do caso, eu queria então dividir com vocês algumas percepções de quem não atua no antitrust, tá? Mas que tem essa experiência, digamos assim, com o processo já há algum tempo. O que eu notei, então, nesse caso, e aí começo falando dessa questão que seria uma aplicação subsidiária ou supletiva do CPC para um processo dentro do CAD. Então, eu queria dizer o seguinte, tanto a Lei 529, quanto o Código de Processo de 2015, eles remetem a essa aplicação que seria subsidiária, ou o próprio CPC também fala em supletiva, ou seja, as normas processuais só podem ser invocadas quando você houver, digamos, a necessidade de complementação de uma norma, ela não é, por si só, totalmente... ela não regula totalmente uma determinada situação, então você precisa de um apoio complementar legislativo, ou de uma maneira subsidiária quando há de fato uma lacuna absoluta, ou seja, eu preciso de uma norma e eu não tenho essa norma. Então você vai buscar no processo essa norma, digamos, que pode te ajudar a resolver essa situação processual. Então é uma aplicação lateral, né? Não é uma aplicação só para o processo administrativo, ele tem uma lei própria, a própria lei que trata de todas essas questões é uma lei super completa. Agora, me chama a atenção também que, para questões de atos de concentração, não há, de fato, uma medida cautelar tão explícita na norma, né? A Superintendência Geral ela tem um dever de resguardar a concorrência, tem vários deveres muito bem explicitados, mas ele não dá, digamos, para a questão dos atos de concentração no início da análise desses atos, quer dizer, de uma maneira prévia, não dá ao superintendente algo tão claro. Mas, antes de ir para o CPC, eu acho que a própria lei de processos administrativos ela já traria uma solução. E aí me estranha o fato de o superintendente não ter, digamos, se restringido a ela. Por quê? Quando você atrai uma norma de processo civil, quer dizer, você vai buscar no CPC o seu embasamento legal,
você traz consigo toda uma questão principiológica, porque o código não são normas espaçadas. Você tem, claro, todo um capítulo próprio para regular, dizer sobre as questões cautelares, mas ele não é isolado. Ele jamais poderia ser lido de uma maneira desfocada em relação a todas as outras normas do código. E, sobretudo, a questão base do código, que é essa primeira grande parte principiológica que dá ao código toda a força com que ele pretende se projetar nas relações humanas, jurídicas, enfim. Por quê? Esse código de 2015, ele é o primeiro código que veio no sistema democrático brasileiro. Então, ele, de propósito, enaltece vários princípios que são importantes para a jurisdição. E eu gostaria de destacar dois que me parecem que, nesse caso, não foram tão bem, digamos assim, com todo respeito à superintendência, não é uma crítica pessoal, mas, enfim, nós estamos num processo também de construção, amadurecimento, troca de ideias, então acho que é um ambiente também para a gente fazer algumas críticas, de novo, não pessoais, mas que são importantes, né, para esse amadurecimento da questão do ponto de vista teórico, que são dois. O princípio da cooperação no processo, quer dizer, o juiz ele deixa de ser uma parte isolada, hierarquicamente superior, digamos assim, às partes, para estar numa posição de mais diálogo, de mais abertura, de mais colaboração, cooperação para construir uma decisão judicial justa e num tempo razoável. E justa no sentido de que ele aí casa com o segundo princípio que está logo na sequência. Esse é do artigo 6º, a gente tem um no artigo 15 também, no artigo 10 também, que é muito importante, e que traduz um pouco mais o que seria essa cooperação. Quer dizer que o juiz não pode dar uma decisão surpresa. Então, nesse caso, a cooperação com uma decisão não surpresa, nesse caso, me parece um pouco contraditório com o que fez a superintendência. Por quê? A superintendência, num curtíssimo prazo, ele demonstra que quer analisar a operação, quer dizer, que acha que aquilo poderia ser enquadrado como um ato de concentração, notifica as partes em tempo rápido, dá a elas a oportunidade de abrir uma manifestação para explicar o que seria exatamente essa parceria, né, entre o WhatsApp e a Cielo, mas ele decide antes. Então, quer dizer, qual é essa cooperação que houve para que as partes, né, aí nesse caso o CAD e esses dois parceiros comerciais construíssem algo que seria razoável do ponto de vista para a exposição do mercado, para a própria satisfação dos consumidores, quer dizer, não me parece algo que tenha sido cooperado antes de uma decisão, que deveria ser o caso se ele aplicasse totalmente a lógica do novo CPC, ou seja, não adianta ir buscar um artigo, de novo, ele deveria ter olhado que há outras normas que pautam todo o resto do código. Então, e essa decisão não surpresa, quando a Milena bem destacou, estava em curso, né, o prazo. Quer dizer, por que ele decide antes de ouvir as partes? Tivesse dado um prazo menor ou tivesse justificado isso diante de um fato novo, excepcional, quer dizer, eu trago mais uma informação para robustecer essa decisão, ele não fez. Então, ele simplesmente, com o estado da arte anterior, quer dizer, com os fatos que ele narra no despacho dele, ele simplesmente decide que não posso mais esperar. Então, não me pareceu algo que, para pegar uma norma do CPC, tenha observado todo o CPC, que, como eu disse, eu acho que precisaria ser o caso, deveria ser o caso. E uma outra questão que eu gostaria de dividir com vocês, também para não me alongar demasiadamente, meninas, é que me parece, de novo, que o poder de polícia, nesse caso, poderia resolver. Por quê? Diante de todos esses deveres da superintendência, que não são poucos, que são extremamente desafiadores nessas novas tecnologias, nós estamos vivendo um momento de muitas quebras de paradigmas. Mas ele, sabedor do dever que tem, e sendo da administração pública, tem esse poder de polícia natural, quer dizer, todo administrador público poderia agir, desde que observadas, por exemplo, todas aquelas questões do 37, motivação, impessoalidade, ele já conhece esse arcabouço, ele já conhece esses pressupostos para agir, mas tendo esse poder de polícia, ele ainda poderia ir na própria lei de processos administrativos, no artigo 45, e atender dois requisitos especificamente para agir de uma maneira cautelosa, que são, né, o risco iminente e motivadamente. Então,
ele traz quais seriam esses riscos. Me parece que também do ponto de vista processual, por toda a experiência do processo vinculada a outras regras, esse risco não era tão iminente porque faltou ali, me parece também, provas, indicações de fatos mais contundentes e não só suspeitas baseadas em fatos que não estão tão, digamos assim, vinculados às partes. Ele diz, a Cielo tem 40% do mercado financeiro. Enfim, a WhatsApp tem uma base, tudo bem, são dados significativos, mas isso, até produzir de fato um risco iminente tão, digamos assim, absurdo que justificasse ele agir, não acho que tenha sido o caso. Mas motivadamente ele teria atendido. Então, a minha consideração em relação a essa aplicação subsidiária é que ela deveria ser só do ponto de vista quando faltasse de fato uma norma que o respaldasse. Acho que a lei de processo administrativo já o fazia, já dava esse respaldo aliado ao poder de polícia. As questões principiológicas atrairiam para ele uma responsabilidade um pouco diferente nessa não surpresa, nessa cooperação, nessa surpresa de trazer às partes uma decisão no curso do prazo. E tem outras questões também já ligadas ao processo. Quando ele atrai essa norma de processo civil, ele deveria atrair também não só o que convém a ele enquanto superintendente-geral do CAD. E por que eu digo isso? O artigo 300, que foi invocado no despacho, ele tem algumas outras considerações na sequência que vinculam a esse âmago da norma. E eu faço aqui algumas reflexões rapidamente com vocês. Por exemplo, o juiz, quando invoca a urgência para a decisão, quer dizer, o poder geral de cautela, ele pode conceder às partes uma caução para dar a decisão. Ele pode conceder à parte esse prazo necessário de 5 dias para se manifestarem. Ele tem várias outras nuances que ele leva em consideração porque estão na lei. E se ele não as observa, ele também age, digamos, com abuso de poder, ele pode agir de uma maneira ilegal, ou, enfim, absolutamente não desejada do ponto de vista da prestação jurisdicional. E quando ele não olha essas outras questões, essa aplicação subsidiária ou supletiva não me parece também correta. Por quê? A norma não pode se dar só da maneira como interessa ao administrador público. A norma atrai consigo toda esse núcleo essencial e que não encaixa no processo, né? Essa questão da caução, por exemplo, não faz sentido. E refletindo um pouco sobre isso, por que não faz sentido? Porque a cautelar no processo judicial, ela pressupõe que exista uma parte que pede e o juiz que decide. E, nesse caso, ele confunde as duas figuras. É isso que eu queria também refletir com vocês. Quer dizer, ele é o próprio argumentador do fumus boniuris, do periculo in mora, e é ele mesmo quem decide. Então, não faz sentido. Né? De novo, é uma questão que poderia... a título de motivação, ele poderia, olha, eu não vou invocar o artigo 300, mas vejam que no processo é algo que faz sentido, esses dois requisitos, então eu empresto em termos de reflexão, em termos de motivação, poderia fazer, mas quando ele atrai o próprio 300, digamos, olha, esse é o embasamento legal que eu gostaria de fazer para justificar a norma cautelatória, me parece também um equívoco. E uma última consideração que eu gostaria de fazer sobre o ponto de vista, né, dessa motivação de pegar emprestado essas normas do processo é que eu tive o cuidado de ler o artigo 18 da resolução 24 do CAD, e ele diz o seguinte, que essa instauração do APAC, né, que as partes podem celebrar um acordo de prevenção de reversibilidade da operação ou determinar a adoção de qualquer dessas medidas. Me parece que ele estaria também muito vinculado a um acordo, essas medidas no bojo de um acordo que não foi feito pelas partes, porque elas sequer teriam chegado ao processo para prestar esses primeiros esclarecimentos. Então, ele também invoca uma norma que, dentro do próprio CAD, do ponto de vista de processo, aí já dentro do processo administrativo, também me causou uma certa estranheza. Então, são reflexões que eu gostaria de fazer com vocês, mas a gente fica depois. Eu não sei como é que está meu tempo, Milena. Estamos bem? Temos tempo ainda, Carol. Tá. Mas, enfim, são essas primeiras questões. Joyce, a gente pode também voltar um pouco, eu não sei o que você acha. Claro. Podemos sim.
Não, já posso começar a introduzir aqui a minha fala. Também queria agradecer o convite da Lívia Mello, da Amanda Taide, queria cumprimentar minhas colegas de tela aqui, a Carol e a Milena. De fato, esse assunto, ele gera muita discussão, né? Ele tem, assim, ele gera reflexões importantes, porque num curto espaço de tempo, né, uma medida cautelar foi concedida e foi revogada aí pela autoridade concorrencial, né? Enfim. Então, concordo com várias questões que a Carol colocou aqui, né, sobre a fundamentação, né, dessa medida. Eu destaco também que o processo administrativo ele tem aí uma certa flexibilidade, né, e daí porque, assim, eu acho que em termos de fundamentação, a lei de processo administrativo e a resolução do CAD que trata desse procedimento, desse tipo de APAC, ela de fato seria suficiente aí para fundamentar uma medida do CAD quando estão presentes aí esses requisitos de fumus boniuris, né, e periculum in mora, e há aí uma ameaça de uma lesão irreparável ao mercado, né? Então o CAD pode e deve aí agir preventivamente, né? Enfim, falando um pouquinho das questões concorrenciais também do caso, né, não só aí dos aspectos aí processuais, assim, eu também refleti sobre o caso imagino que quando uma autoridade concorrencial se depara com uma parceria comercial, né, amplamente divulgada na mídia, ela teria aí algumas, como é que ela olha isso, né? Então, em que medida o CAD pode e deve agir, né? Isso é um ato de concentração, isso é uma conduta anticompetitiva, ele é o caso de deixar a operação se consumar e depois usar aquela prerrogativa do artigo 88, parágrafo 7º, né, da Lei de Defesa da Concorrência, né? Esse artigo ele fala o seguinte, né, facultado ao CAD no prazo de 1 ano, a contar aí da respectiva data de consumação, requerer a submissão de atos de concentração que não se enquadrem no disposto nesse artigo, né? Que o artigo basicamente trata lá dos critérios de faturamento, né? Então, quando que a operação ela é notificável ao CAD, né? Ela precisa preencher aí, as partes precisam preencher certos critérios de faturamento e a operação precisa se enquadrar em um conceito de ato de concentração trazido pelo artigo 90 da lei, né? Então, nesse caso, o CAD ele optou aí por instaurar o denominado o processo chamado apuração de ato de concentração, né? Então, ele vai investigar em que medida essa operação se enquadra aí nesse conceito de ato de concentração e em que medida as partes se enquadram aí nos critérios de faturamento, né? Então, assim, se a lei define no artigo 90 quais são os atos de concentração, né, por que não é tão simples assim a gente fazer aí esse enquadramento, né, se essa regra, enfim, ela deveria trazer aí um critério objetivo, né? E eu diria que é porque a nossa lei tem uma peculiaridade, né, nesse artigo 90, né, tem um inciso 4 que fala que são notificáveis, são atos de concentração, os consórcios, contratos associativos e joint ventures, né? E aí essas joint ventures podem ser contratuais ou podem ser societárias. Então, inclusive, uma parte da argumentação, né, das partes nesse pedido de reconsideração, ela é voltada para descaracterizar aí a existência de um ato de concentração, né? Então, falar que não há aí um contrato associativo, né? Não se enquadra nesses incisos do artigo 90, especificamente nesse de contrato associativo, né? E a definição de contrato associativo ela é trazida na resolução 17, né, de 2016 do CAD, e ela exige aí basicamente que as partes estabeleçam aí um empreendimento comum para a exploração de atividade econômica, que o contrato estabeleça aí compartilhamento de riscos e resultados, né, da atividade, e que as partes sejam concorrentes no mercado relevante objeto do contrato, né, e que esse contrato tenha duração aí igual ou superior a 2 anos.
E aí as partes entram, né, nesse processo de falar que não, de descaracterizar como um contrato associativo, então que não seria aí um empreendimento comum, que elas não seriam concorrentes no objeto do contrato, né? E aí enfim, imagino que essa investigação do CAD, ela vai olhar isso aí de forma profunda, né? Vai ser um precedente, mais um precedente relevante sobre essa questão do artigo 90, inciso 4, né? Se isso é um contrato associativo, se isso é uma joint venture contratual, né? A gente tem na jurisprudência do CAD alguns precedentes que são bastante esclarecedores aí da matéria, mas que, enfim, ainda demonstram que ainda há aí alguma evolução desse conceito, né? Às vezes ele parece aí um conceito dinâmico, né? Essa foi uma resolução que teve uma versão anterior, depois ela foi modificada, e em alguns pontos aqui eu destaco um voto do conselheiro Paulo Burnier, no ato de concentração envolvendo a TIM e a Oi, merece aí uma leitura, porque em relação a esse requisito das partes serem concorrentes no mercado relevante objeto da operação, ele fala que não há necessidade, né, de haver aí uma sobreposição horizontal, né, e indica também outras situações em que o CAD também já decidiu que uma concentração vertical, ela pode sim ser apta a criar aí uma cooperação que se enquadraria nesses requisitos, né? Então, acho que isso vai ser bastante interessante aí nessa investigação que vai continuar, porque esses conceitos, eles aparentemente não estão tão bem definidos aí, né? Então, eu queria destacar esse ponto aí sobre a jurisprudência, né? Então, a questão da medida cautelar também, entendo que ela é cabível, mas concordo com a Carol, não teve, se o CAD estabeleceu um prazo, né, para que as partes respondessem, de fato, deveria ter aguardado, né, essa manifestação das partes, deveria ter estipulado talvez um prazo menor, enfim, nesse ambiente que nós estamos vivendo de comunicação também remota com o CAD, da mesma forma que, assim, é fácil estabelecer essa comunicação, né? Então teria alguns pontos poderiam ter sido aí esclarecidos. O CAD coloca na nota técnica que deu aí que baixou a medida cautelar, que seria importante verificar se o contrato, a depender aí da forma como o contrato foi estruturado, né, se ele criava aí uma relação de exclusividade, esse era um ponto importante para ser avaliado, e isso foi respondido também de pronto pelas partes na manifestação, né, que não há aí uma relação de exclusividade. Então, talvez, assim, apesar de cabível aí, a medida tenha sido aí um pouco precipitada, né, daria para ter esperado aí o pronunciamento, né, das partes, enfim, mas há aí uma sinalização de que o CAD está realmente muito atento a essas parcerias comerciais, né, a essas questões aí que, de fato, podem aí se enquadrar tanto enfim, nas hipóteses aí de um ato de concentração, né? Então, da minha parte também eram acho que esses esclarecimentos preliminares, e aí também fico à disposição, acho que a Milena tem algumas ponderações, né, algumas colocações para fazer para a gente, fico aí à disposição. Muito obrigada, Joyce, Carol. Vou incentivar o pessoal que está nos assistindo também a mandarem suas considerações, as perguntas, para as meninas responderem agora. E aí, enquanto o pessoal elabora, eu tenho também algumas inquietações, alguns questionamentos para ambas.
aproveitando, Joyce, nessa sua última fala, eu queria saber se você acha que, a partir de agora, toda parceria firmada pelo WhatsApp, por exemplo, ela, e não necessariamente com outras empresas, né, só do mercado de pagamentos, será que vai ser objeto de avaliação do CADE a partir de agora? Ou depende do tamanho da outra empresa que está do outro lado, né? O tamanho da outra empresa que o WhatsApp está firmando essa parceria, por exemplo, porque não sei se todas concordam, mas ficou o ambiente, a sinalização foi um pouco insegura, né? Então, a pergunta que ficou talvez seja, será que agora o WhatsApp vai ter que se atentar para as parcerias que ele vai fazer, e aí não só no mercado de pagamentos, independente de ser concorrente direto ou não? O que você acha, Jorge? Olha, é super importante aí essa pergunta, de fato, isso é algo que, né, como é que ficam aí essas parcerias, né, daqui para frente, né? Bom, o CAD sinaliza na nota técnica que instaurou a apuração de atos de concentração, né, e que concedeu aí a medida cautelar, que de fato essas duas partes elas têm muita relevância no mercado, né? Então, assim, de um lado você tem uma plataforma de comunicação com 120 milhões de usuários, e de outro uma empresa também que atua aí no credenciamento, adquirência, né, de operações e segundo precedentes aí do próprio CAD e um estudo que ele fez bastante detalhado, né, do mercado de meios de pagamento, uma empresa que teria aí por volta de 40% de market share, né? Então isso demonstra aí que as empresas possuem poder de mercado, né? Então, a partir disso, e também do fato aí de ser um mercado que é objeto aí de constante monitoramento, né, e investigação pelo CAD, eu acredito que isso também motivou essa medida, né? Então, assim, certamente, eu acho que na medida em que a gente estiver falando de um mercado muito que esteja aí visado, né, pelas autoridades e em que as partes aí se destacam, né, pelas suas participações de mercado, pelo seu, enfim, volume aí e representatividade, eu acho que isso pode sim chamar a atenção aí do CAD e aí ser objeto aí de investigação. E uma pergunta para ambas, ainda nessa toada, né, de digitalização da economia, e que, sem dúvida, foi muito acelerada por conta da pandemia, né? Vocês acreditam, e aí não só na lei de defesa da concorrência, tá, Carol? Numa visão macro também, que a gente precisa de uma modernização da nossa legislação para acomodar essa mudança, esse avanço digital, ou que a gente precisa mudar, talvez, a perspectiva com a qual a gente olha esses acontecimentos para fazer caber nessa legislação que a gente já tem. Tem visto esse precedente, né? Agora de WhatsApp Cielo, em que a gente aparentemente não tinha ali os critérios de notificação tão claros, mas mesmo assim a atenção da Autoridade de Defesa da Concorrência brasileira, a Autoridade de Defesa da Concorrência, ela se interessou por aquela transação. Sim, Milena, a pergunta é ótima e eu acho que ninguém tem a resposta, para falar a verdade, mas todos nós temos o instinto, porque é tudo muito novo, né? Essa questão do WhatsApp, hoje a gente não usa mais SMS, eu estou falando de pouquíssimos anos, quer dizer, essa questão do WhatsApp ter virado muito mais até do que própria ligação. O celular hoje você quase não liga. Então, assim, tem muitas questões ainda que a sociedade sempre vai estar na frente da legislação. Isso é natural, quer dizer, a gente esperar que o legislador acompanhe a velocidade da sociedade é impossível. Ela sempre vai trazer inovações e pautar o legislativo. Mas eu diria que nós teríamos que fazer as duas coisas. Primeiro, aproveitar muitas das leis que existem, porque são boas, são vanguardistas e são também
de certo modo, cláusulas abertas para caber aí uma nova engenharia social, mas, por outro lado, vão ter questões que, por óbvio, precisam ser atacadas no detalhe, precisam ser destrinchadas com base nessa nova realidade. Então, me parece que as duas coisas, nós estamos preparados de alguma maneira, mas também precisaríamos correr com esse diálogo com o legislativo para que ele traga mais insumos para a própria atuação. Mas, do ponto de vista processual, apesar de ser uma novidade, foi o que eu mais ou menos encaminhei. O superintendente tinha à disposição dele o Poder Geral de Cautela, quer dizer, o Poder de Polícia da Administração, tinha a Lei de Processo Administrativo, ele tinha todos os deveres que lhes são próprios de atuação. Então, para trazer essa atenção para o caso WhatsApp, ele não precisaria de novas normas. Agora, no bojo desse processo de investigação, né, o APAC, talvez ele tenha alguma dificuldade de enquadrar conduta, de verificar se esse ato de concentração não é bem um ato de concentração como nós conhecíamos antigamente, talvez ele seja um ato de concentração sui generis, eu não sei, talvez tenha que existir essa nova perspectiva, porque são dois gigantes. E como a Joyce também disse, né, o fato dele ter sido atento a isso me parece muito bom. E aí eu digo agora do ponto de vista de uma espectadora, né, uma cidadã. Eu gosto da conduta do CAD de dizer, WhatsApp, eu vou verificar o que você está fazendo. E também, voltando um pouco uma primeira pergunta, porque eu gostei demais, não sou da área, mas tenho também um feeling sobre isso, né? Eu acho que tudo que o WhatsApp fizer daqui para frente, sendo ele esse dominante de mercado, quer dizer, eu não uso outro aplicativo, o Telegram é um pouco aí uma parte do meu dia, mas muito residual. Então, eu acho que em todos os cenários em que ele atuar, eu gostaria que o CAD ficasse atento. Então, é um pouco também essa dificuldade dos monopolistas, praticamente, né? Esses gigantes, Amazon, todos esses grandes clientes, acho que vão estar sujeitos a isso daqui para frente. E o que é bom, quer dizer, né? Numa sociedade democrática, essa vigilância constante faz parte. Para isso que eu acho que a gente tem que estar atento a uma aplicação correta da lei, a gente tem que evitar também judicializar tudo, porque o judiciário também não é um ambiente 100% preparado para essas questões técnicas absolutas do anticoncorrencial, quer dizer, eu acho que o processo administrativo resolveria, em grande medida, esses conflitos de vocês. E nós temos também alguns elementos que eu acho que o processo administrativo talvez não tenha ainda, e aí faço uma provocação, que é a questão do ativismo, né? Quer dizer, está muito em voga essa questão do ativismo judicial. Então, um juiz que pegasse esse caso poderia também aí ter um interesse de inventar roda, quer dizer, de polemizar ainda mais. O que eu não sei se existe no processo administrativo. Então, fica também uma provocação para a Joyce, que vai comentar em seguida. Não, eu concordo totalmente, enfim, com a Carol. Acho que quando a gente vê, né, nos congressos e sempre tem sempre o tema digital, né, tá totalmente aí no dia a dia, né? E agora cada vez mais, né, enfim, com a pandemia e com uma corrida aí para a digitalização de todos os mercados, né? Então, já havia muita discussão sobre no mundo afora, né, se há necessidade de mudar as legislações para você conseguir, né, fazer se adaptar, você frente a esse mercado que é tão dinâmico, né, e você conseguir, de fato, ter um enforcement aí da lei, né. Não tenho a resposta para isso, assim, de fato o CAD tem aí à disposição, né, um controle de condutas, né, então ele poderia, enfim, mesmo que essas operações não se enquadrem aí num controle prévio, ele pode analisar enfim, pelo simples potencial de causar um impacto, né, à concorrência, ele pode ver isso, mas muitas vezes isso pode se mostrar tardio, né, isso pode não se mostrar aí suficiente. Então, assim, de fato, enfim, acredito que
tem estudos aí em andamento e isso é urgente, né? Uma questão muito importante aí para ser verificada, porque a gente percebe um movimento de concentração, né? E grandes empresas nessa área, e isso é algo que vai precisar aí ser endereçado, né? Sem dúvidas. Quando a gente estava conversando anteriormente, comentamos, inclusive, né, que estamos todos aprendendo com essa nova realidade, inclusive o CAD, que talvez anteriormente tenha tido uma postura um pouco mais conservadora de ver como é que o mercado ia se comportar, né, como que essas novas parcerias iam acontecer, e agora, com esses gigantes se movimentando, talvez tenha chamado a atenção dele o suficiente para falar, não, eu vou avaliar mesmo não preenchendo os requisitos objetivos para notificação, né, de uma parceria, de uma concentração, enfim. E por fim, Carol, queria te perguntar, e aí focando bastante no caso concreto, o que você vislumbra, de repente, de medida judicial disponível às partes? Se tem, enfim, algum caminho aí alternativo diante do que aconteceu nesse caso concreto? O que as partes poderiam fazer depois dessa decisão do CAD de adoção da medida cautelar, revogação, enfim, se teria alguma outra medida fora do CAD? Eu acho, Milena, que se o CAD não tivesse voltado atrás, o que foi uma postura, me pareceu muito correta, muito honrada do CAD, no sentido de reconhecer que aquilo teria sido de uma maneira assodada, quer dizer, não estavam preenchidos aqueles requisitos, ele volta atrás. Se ele não tivesse voltado atrás, me parece que o mandado de segurança seria a medida mais cabível, porque havia flagrantes ilegalidades. Então, o mandado de segurança no prazo de 120 dias, com pedido liminar, poderia judicializar a questão e impedir, digamos assim, essa suspensão assodada, né? Se de fato ficasse configurada também ao olhar desse juiz que fosse analisar a questão. Como a questão está resolvida no sentido de que o acordo, na verdade, ele não está vigendo, não está valendo por uma questão do Banco Central. Mas se o Banco Central não tivesse travado essa parceria, me parece que no âmbito do CAD não haveria mais o que fazer, o que ser feito, né, judicialmente. Por quê? Não teria essa pretensão resistida mais. Eles estariam livres para implementar esse sistema de pagamentos via WhatsApp com esse apoio da Tchela. Então, antes, me parece que o mandado de segurança teria sido algo cabível e algo rápido, porque a questão das provas estaria muito fácil, elas estariam pré-estabelecidas, quer dizer, não precisaria produzir, não haveria dilação probatória, então, porque no mandado de segurança não cabe, o prazo de 120 dias estaria absolutamente sob controle, era algo que seria feito nos dias seguintes, e o pedido liminar resolveria. Então, o mandado de segurança eu acho que seria o remédio cabível. Agora, hoje, com o problema, digamos, resolvido, não sei se teria algo aí que pudesse resguardar ou justificar essa ida ao judiciário. Não mais com a suspensão, que também foi rápida, né? Exato, Meninas, eu estou vendo aqui na audiência, o pessoal ainda não mandou algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final sobre esse caso, a gente está bem no tempo, olha, o nosso poder de objetividade está bom, estamos em 43 minutos. Eu tenho uma perguntinha para a Joyce. Vamos lá. Aí é mais uma provocação mesmo, Joyce. Nem eu tenho convicção de que isso se aplicaria. Mas, já que está em voga, ontem o CAD publicou aquela nota informativa temporária, né, de, enfim, quais são os procedimentos disponíveis para concorrentes que pretendem traçar estratégias de colaboração, enfim, quais seriam as diretrizes para também se enquadrar alguma colaboração entre concorrentes. Você acha que, nesse caso, enfim, o CAD poderia usar essa nota informativa dele para análise, de alguma forma, dessa parceria entre Facebook e Cielo? Porque você também comentou anteriormente que, enfim, pela leitura da resolução literal, ou pelo menos a ideia inicial da resolução era de serem concorrentes no objeto do contrato, né? Então, seria uma relação de sobreposição horizontal, mas
a gente vê que tem julgados que estabeleceram também aí a relação vertical, né? Enquadraram acordos que tinham uma relação vertical. Enfim, queria te ouvir um pouquinho a respeito. Bom, quando a gente... Acho que aquela questão que eu comentei, né, sobre a resolução 17, né, ela coloca, bom, as partes têm que ser aí concorrentes aí no objeto do contrato, né, e aí isso inclusive veio como uma mudança, né, em relação à resolução anterior, que era muito criticada, né, porque na resolução anterior, mesmo relações assim verticais poderiam eventualmente ser enquadradas aí como um contrato associativo, né? E aí acordos de fornecimento, contratos de distribuição, né? Operações assim que não tinham esse caráter de concentração, de formar, né? De unir, de criar aí um empreendimento comum, enfim, eram meras relações mesmo verticais, muito pontuais até, às vezes até uma questão de prestação de serviço, né? Então, nesse sentido, acho que assim, a resolução 17, quando ela trouxe esses novos requisitos, ela quis, de certa forma, dizer que esses contratos com relações meramente verticais não são sujeitos aí à análise do CAD, né? Então, acho que como regra, se o CAD está dando uma norma sobre parcerias entre concorrentes, as empresas precisam ser concorrentes, né? Eu imagino que as empresas precisam ser concorrentes, né? Precisam atuar no mesmo mercado, né? Precisam disputar ali market share, né? Enfim, eu acho que eventualmente, eu acho, nesses outros casos em que foi discutida aí uma possível concentração vertical, eram assim situações bem peculiares, assim, que por algum motivo uma empresa não estaria atuando, né, mas que elas são concorrentes, elas são, só que naquele objeto daquele contrato cria-se ali um empreendimento mais ou menos verticalizado, né, ali, mas que, enfim, são empresas do mesmo mercado, né? Então, acho que nesse sentido, enfim, acho que essa nota informativa, ela não serviria para situações semelhantes a essa, né, em que você tem empresas aí que não estão no mesmo mercado, né? Uhum. Ok. E aí, mais uma pergunta, acho que de novo vai para a Joyce, mas se você faz alguma leitura, Joyce, enfim, a gente acompanhando outros webinários, vendo também os representantes do Bacen transmitindo aí comunicado sobre o Pix, né, Uhum. que pretendem implementar em novembro. Você acha que por parte do CAD, a gente sabe que o Bacen também enviou ofícios para colher informações mais completas sobre essa operação agora, essa parceria agora entre o WhatsApp e Bandeiras, mas você acha que de alguma forma o CAD ter adotado essa medida de abrir um APAC para investigar essa parceria que sequer se enquadra nos requisitos da resolução de contrato associativo ou nos outros dispositivos de notificação obrigatória de ato de concentração? Você acha que isso se deve um pouco ao PIX, ao histórico de concentração do mercado, que já foi alvo de investigação pelo CAD em diversos momentos? Qual que é a sua leitura sobre isso? Olha, eu acho que o histórico do mercado, assim, realmente da questão dos meios de pagamento, de ter sido alvo, né, de investigações e de estudos aí por parte do CAD, foi fundamental aí para essa medida que foi adotada. Enfim, em relação aí a CAD, Banco Central,
recentemente, né, desde que eles assinaram um memorando de entendimentos, né, eles têm aí uma relação muito mais próxima, né, e de cooperação. Então, atualmente, acho que eles discutem as ações, e não sei, não posso afirmar aí se foi uma ação aí discutida por eles, né? Mas do que temos visto aí desde que esse memorando de entendimentos foi celebrado entre CAD e Banco Central, existe muito mais aí um alinhamento, né, deles do que o que a gente via antigamente, né? Eles mais em posições antagônicas, reivindicando aí competências, né, sobre análise de operações envolvendo as instituições financeiras, enfim, e muitas vezes aí entrando em certos conflitos aí de competência, né, que foram objeto aí de análise, de judicialização, existe projeto de lei nesse sentido também, mas atualmente o que a gente vê é muito mais uma preocupação aí comum, né, enfim, cada um aí dentro da sua competência, né, então o CAD querendo estimular aí a concorrência, né, no mercado, o Banco Central também, mas sempre, né, preocupado com a segurança, né, com a rigidez aí do sistema financeiro, mas assim, de fato, acredito que exista aí um diálogo aí entre as autoridades, né, e parecem estar alinhadas aí. Meninas, eu tenho uma dúvida agora, eu também. Pegando essa fala da Joyce, me pareceu uma coisa interessante, e aí é uma dúvida mesmo de quem não atua no processo, né, perante o CAD. O Banco Central já fez algum tipo de parceria quando há esse interesse comum com o CAD, Banco Central, em que ele já fizeram alguma força-tarefa, digamos, para enfrentar essas questões, esses desafios que interessam a ambos os lados sob perspectivas diferentes? É uma dúvida, uma curiosidade mesmo. Quer responder, Lívia? Não, eu ia citar o memorando de entendimentos, né, que eles celebraram, e, enfim, a partir de então, assim, eles têm lá grupos, né, de discussão, de estudos, acho que tem alguns processos que tocam aí a matéria financeira, a matéria né, que envolve aí instituições financeiras, são muitas vezes discutidos, né, também com o Banco Central e vice-versa, né, e a gente vê eles também atuando em seminários, né, em questões aí de advocacia aí da concorrência, né, enfim, então são essas as medidas aí que a gente vê das duas autoridades, né. Não sei se vocês têm algo aí para acrescentar. Não, é um pouco isso mesmo, né? E a gente vê essa cooperação do CAD, Carol, não só, enfim, aqui a gente está falando do mercado de meios de pagamento, né? Mas com outras agências reguladoras também, o CAD tem essa cooperação costumeira, um complementando o chapéu do outro, né? Em mercados que são regulados, você tem que ter uma cooperação para um não, como a Joyce diz, para um não sobrepor ou conflitar com com a competência da outra instituição. Na decisões discrepantes, né, entre os dois. É isso aí. Eu estava vendo aqui, o memorando de entendimentos foi assinado, acho que em 2018, né, já na gestão do atual presidente do CAD, Alexandre Barreto, e essa tem sido aí a tônica, né, que nós temos acompanhado aí nos últimos anos. E mais alguma provocação? Da minha parte, não, enfim, a nossa audiência hoje está tímida, não quiseram enviar perguntas, mas a gente recebeu aqui vários elogios, parabéns, agradecendo a participação de vocês, e agora, enfim, se vocês não tiverem mais comentários ou considerações. Meninas, da minha parte, eu estou à disposição, inclusive depois, porque eu acho que esse tema, como a gente bem disse, né, vai render aí muitos debates, muitas reflexões. Imagino que não seja a primeira
a primeira grande reflexão processual, porque, de novo, se há algo que a gente está sem segurança para dizer o que é, certamente, ou por parte das partes, ou por parte do CAD, vai haver, talvez, aí um curto-circuito. Então, do ponto de vista de buscar uma medida cautelatória, deve haver aí um novo capítulo. Então, se a gente puder fazer uma parte 2, vocês super contem comigo ou com qualquer uma delas pedem vista, fica de novo um agradecimento e essa porta que vai estar sempre aberta, viu? Era também uma última complementação. Bom, da minha parte também, queria também só finalizar agradecendo. Eu também não tratei de um assunto, né, que a gente tinha discutido, mas para quem tiver aí mais interesse em checar medidas acautelatórias em atos de concentração, tem um processo que eu posso falar e que é público, né, que envolveu, teve uma disputa para aquisição aí da Eletropaulo, né, que foi num ambiente aí de oferta pública de ações, né, e aí houve 3 interessados nessa aquisição, e em um desses processos, que foi no caso aí que a potencial interessada era a Neoenergia, houve aí um pedido de habilitação de um terceiro interessado com um pedido de uma medida cautelar, né? E no final ela não foi conferida porque a Eletropaulo voltou atrás numa das etapas lá da operação, cancelando lá uma oferta primária de ações que ia ser feita, né? Mas houve aí uma certa discussão sobre essa pertinência, né, esse cabimento, e essa atuação do CAD de forma, né, precisa e rápida, e ela é fundamental, né, muitas vezes para prevenir aí uma lesão, porque os casos aí de gun jumping, né, quando a gente vê aí a consumação antecipada, né, de uma operação, eles podem levar aí ou ao desfazimento do negócio, né, mas em alguns casos, às vezes o desfazimento, ou ele não é possível, ou ele já causou, né, impactos aí substanciais no mercado, ou a questão da multa também, que muitas vezes, assim, ela tem um teto de 60 milhões de reais, né, e muitas vezes, assim, podem existir situações em que esse teto não é suficiente, né, para coibir aí uma prática, né? Então, às vezes as partes podem até precificar isso, né? Assim, tipo, quanto que vai custar? 60 milhões? Vamos seguir em frente, né? E aí a importância, né, muitas vezes aí de uma medida cautelatória aí por parte do CAD, né? Então, é um instrumento aí, de fato, né, muito poderoso, importante, e que precisa ser, né, dado aí também com bastante cautela, né, pelos impactos que tem, né. Então, enfim, acho que era essa só as últimas colocações aí. Surgiu uma primeira pergunta aqui do nosso público. E Joyce, como tema é antitruste, vou dirigir ela para você. Tá bom. Da Nina. A pergunta dela é: sobre colaboração entre concorrentes, por qual motivo a notificação prévia é feita através de AC, sendo que não é um ato de concentração? Olha, de fato, né, se ela não se enquadrar, né, nas hipóteses do artigo 90, inciso 4 e da resolução 17, não vai ser um AC, né, não vai ser um ato de concentração. E aí ela não precisaria mesmo ser submetida aí como um ato de concentração, né? As partes podem implementar, acho que podem ter a segurança aí de implementar, enfim, e nesse caso aí, agora, se, enfim, se for uma cooperação no âmbito, né, dessa nota informativa aí do CAD, ela deve ser apresentada com base aí no direito de petição, né, que foi o que o CAD estipulou,
né? Até para que as partes tenham um conforto de que isso não vai ser investigado posteriormente como uma conduta anticompetitiva, né? Então você ganha aí uma chancela do CAD aí de que ele não vê isso como uma infração, né, à ordem econômica, mas de fato não uma, assim, até a decisão do CAD, ela não é uma aprovação de ato de concentração, né? Não é um instrumento adequado aí realmente, né? Mas eu acho que nesse caso aí do WhatsApp, o que está em jogo é de fato verificar aí esse enquadramento nesses dispositivos que eu mencionei. Questão de colaboração entre concorrentes aí rende outro webinar, né, Joyce? Outro webinar, Bom, meninas, Milena, acho que nossas perguntas se esgotaram. Exato. Da nossa audiência também. Bom, meninas, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Carol, para a gente do IA é uma alegria ter a parceria do Elas Pedem Vista. Estamos aí à disposição para seguir com a união entre as redes, a colaboração entre as redes. Joyce, muito obrigada enfim, pelos comentários super pertinentes, pelos esclarecimentos sobre um assunto que está tão em voga. Já é parceira de casa desde a fundação, então obrigada mais uma vez aí pela interação e pela condução tão brilhante do evento. Meninas, em nome do IA, agradecemos, ficamos muito felizes com o webinar. Eu que agradeço. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.